Sejam todos bem-vindos ao canal Deus de Ciência. Vamos transmitir a 20ª aula de Hidrodinâmica Básica 2. Eu sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, essas plataformas aí, sistemas oceânicos, né, utilizados na exploração de petróleo, a maioria possui estrutura cilíndrica, né? Temos aí a plataforma fixa, a semi-submersível, SPAR e TLP, tá? Todas elas possuem estruturas cilíndricas. Então, hoje nós vamos trabalhar com a equação de Morrison. Essa equação de Morrison ela permite você calcular forças, tá? Em estruturas cilíndricas sujeitas a ondas. Bom, isso aí que nós vamos desenvolver hoje. E, como eu falei na aula passada, nós vamos considerar que o diâmetro é muito menor do que o comprimento de onda, tá? Nós vimos na aula passada a difração. Se o diâmetro é grande, você tem bastante difração. O efeito de difração tem que ser considerado, tá? Mas se o diâmetro do cilindro é pequenininho, a difração é bem pequena, né? Quanto menor a relação D sobre lambda, mais desprezível vai ser o efeito de difração, tá? E aí você pode calcular as forças agindo no cilindro considerando somente o campo de pressão causado pelas ondas, como se o cilindro nem lá tivesse. Tá? Deixa eu ver se alguém está tentando entrar aqui. Marcos Fernandes. E aí, Fernandes? Está escutando aí? Boa tarde, professor. Tô sim. Ok, deixa eu botar aqui a. Eu não sei se eu botei aqui a apresentação. Acho que não, né? Não, não tá aparecendo pra mim. Tinha esquecido aqui. Você está vendo a transparência? Hein, ô Fernandes? Fernandes? Hã? Ah, tá. Deixa eu ver lá. Já voltou. Travou, mas voltou. Tá. Você está vendo a transparência? Oi, tô vendo seu slide. Isso, é isso que eu estou falando. Tá, Ah, slide, sim. isso aí. Tá bom. É, beleza, pessoal. Então, nós vamos considerar no nosso estudo que D sobre lambda é muito pequeno, tá? Menor do que 0,2 já dá para você usar a formulação de Morrison, tá? Hipóteses básicas e definições. Nessa figurinha aqui você tem uma coluna cilíndrica, né? Você tem uma onda incidente. D é o diâmetro do cilindro, né? E nós vamos considerar cilindro de comprimento unitário, ou seja, a nossa análise que nós vamos fazer, vamos pegar um pedaço dessa coluna aí de comprimento unitário, tá? Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é um cilindro de comprimento unitário. Portanto, as forças que nós vamos calcular agindo nesse cilindro de comprimento unitário são forças por unidade de comprimento, tá? E variação espacial do escoamento negligenciada, variação negligenciada, ou seja, o D é pequeno e o cilindro tem um comprimento unitário, nós vamos considerar que as propriedades do escoamento não variam nessa dimensão, de um comprimento de cilindro e diâmetro D pequeno. Entendeu? E nós vamos assumir que as propriedades, né, nessa região é exatamente igual à propriedade do centroide do cilindro aqui. Tá vendo? Está vendo o centroide aqui? Cilindro de comprimento unitário.
Vamos calcular as propriedades do escoamento aqui no centroide, tá? E assumir que em todo comprimento unitário, ao longo do diâmetro, as propriedades não variam. Claro isso aí, tá? Propriedades dos escoamentos são constantes e iguais às do centroide. Beleza. Escoamento bidimensional. Estamos considerando escoamento bidimensional, tá? O eixo Z apontando para cima, o eixo X para a direita, né? Nada varia na direção perpendicular ao plano CX, tá? E vamos considerar somente as forças perpendiculares ao cilindro, tá? Quer dizer, a força na direção do eixo do cilindro a gente não vai considerar aqui. Somente as forças perpendiculares. Já falei isso aí, beleza. Ok, opa, foi demais. Então, nós vamos utilizar o que nós acabamos de ver em ondas regulares, né? Nós obtivemos aí um campo de velocidade, né? Componente de velocidade U, que é dφ dx, né? Que é dado por essa expressão. Nós determinamos anteriormente potencial de onda, né? E com potencial de onda nós calculamos escoamento, teoria potencial, escoamento irrotacional, né? Uma vez que nós temos o potencial de onda, podemos calcular campo de velocidade a partir do gradiente, né? Gradiente, potencial de onda. E a velocidade componente na direção z, w, né? Vai ser igual a d φ d z, dada por essa expressão, tá? Beleza. Vamos colocar o eixo z coincide com o eixo do cilindro, tá legal? E a origem está localizada, como sempre, na linha média, tá legal? Então, se você quer calcular a velocidade aqui na altura do centroide do cilindro unitário, o x vai ser igual a zero, concorda? Considerando pequenos movimentos desprezíveis da estrutura cilíndrica, a coordenada x do centroide vai ser igual a zero, tá? Então, o que era aqui cosseno de kx menos ômega t, esse x aqui vai ser igual a zero, então vou ficar com cosseno de menos ômega t, tá? Que é a velocidade ali, naquele ponto lá do centroide do cilindro. Portanto, a velocidade vai ser igual a uma amplitude, que é dada por isso aqui, que só depende de quê? Da altura da onda, da frequência angular, do número de onda, da profundidade da lâmina d'água e da coordenada C do ponto, né? Por exemplo, no caso do centroide do cilindro. Ou seja, naquela altura, a velocidade, a amplitude da velocidade vai ser constante, tá? A amplitude da velocidade só vai variar com a profundidade. Então, a profundidade vai ser igual a o A, que é igual a zeta A, ômega cosseno hiperbólico de K, H mais E1 dividido pelo seno hiperbólico de K vezes H. Beleza? O que a gente faz para obter a aceleração? É só derivar, né? Se a gente tem a velocidade, deriva em relação ao tempo, a aceleração vai ser igual a menos o A, ômega, seno de ômega t. Beleza, amigo? Alguma dúvida? Não. Força de inércia. Então, o que nós vamos considerar? Veja bem, você tem uma onda passando, você vai ter um campo de velocidade e você vai ter um campo de aceleração, né? Que nós acabamos de obter aqui, a aceleração do escoamento, tá? Ou seja, você tem um campo de aceleração. E se você tem um campo de aceleração, você tem que ter força, né? Que causa aceleração é uma força. É legal? Então você tem um gradiente de pressão responsável por essa aceleração, tá? Então a ideia é a gente calcular a força causada por esse gradiente de pressão. Então, considerando uma partícula fluida, né? Se a gente pode aplicar a segunda lei de Newton, né? Ou seja, por uma determinada partícula fluida, considera uma partículazinha aqui, ó. Se ela está acelerada, isso significa que você tem uma força resultante que vai ser responsável por essa aceleração, que é
causada pelo gradiente de pressão. Ou seja, aplicando a segunda lei de Newton para esse elemento do fluido, você tem que dp dx vai ser igual a du dt, tá? Ou seja, podemos aproximar isso aqui para ΔP vai ser igual a ΔX ou du dx, né? Aproximando essa derivada da pressão aqui, dp dx, aproximando ela, vamos ficar ΔP aproximadamente igual a ΔX ou du dt, tá? Portanto, a força resultante agindo no cilindro, né, unitário, vai ser duas vezes integral de 0 a π da pressão R cosseno de θ de θ. Todos conhecem essa equação? Todos lembram dessa equação? Nós deduzimos anteriormente, tá? Ou a gente pode escrever como sendo duas vezes a integral de 0 a π sobre 2 de ΔP R cosseno de θ de θ. Entenderam essa passagem aqui? Onde ΔP, o que ele está fazendo? Ele, em vez de integrar a pressão ao longo desse hemisfério superior aqui, tá? Ele vai integrar daqui até aqui. Só que ele está considerando já no ΔP como sendo a diferença de pressão nesse ponto e nesse ponto aqui. Tá vendo? Se a gente chamar esse cara aqui de P1, esse aqui de P2, o ΔP vai ser igual a P1 menos P2, tá? E aí, em vez de ele fazer a integral de 0 a π, ele vai fazer somente a integral de 0 a π sobre 2. Tá? Então vai ficar a integral de 0 a π sobre 2 de ΔP, onde ΔP é P1 menos P2. R cosseno de θ de θ. Beleza? Bom, e aí podemos substituir, né? Podemos substituir o resultado que nós tivemos anteriormente, que ΔP vai ser igual a ρ vezes aceleração vezes Δx. Onde Δx é esse pedaço todo aqui, ó. É esse pedaço todo aqui, o Δx, tá vendo? Então, ΔP vai ser igual a ρ o ponto Δx. Tá? Ou seja, quanto é que vale Δx? Δx vai ser igual a 2R cosseno de θ. Que esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, vale. Quanto vale isso aqui? Quanto vale esse pedacinho vermelho aqui? R cosseno de θ, será? Tá? Portanto, Δx, que vem daqui até aqui, vai ser duas vezes R cosseno de θ. Tá? E aí eu vou pegar esse Δx, vou substituir aqui, e o ΔP eu vou jogar aqui. Tá? E aí, integrando a força de inércia causada pelo gradiente de pressão vai ser dada por ρ π R2 ponto, tá? Temos aqui a força por unidade de comprimento, estamos considerando o cilindro de comprimento unitário, tá? Então, a força devido ao gradiente de pressão vai ser igual a ρ π R2 vezes a aceleração. O que é isso aqui, pessoal? Hã? É o volume
PR2 vezes 1 é o volume do cilindro com pimenta unitária. Vezes a massa específica é a massa deslocada pelo cilindro. Tá? Então, a força devido ao gradiente de pressão agindo no cilindro vai ser igual à massa deslocada vezes a aceleração. Tá? E essa força aí é a força de Fluid-Kilog, né? Ou seja, a gente não está considerando aqui difração, porque nós estamos assumindo que D sobre lambda é muito pequenininho, estamos jogando fora de fração. Tá? Então, isso aí é a força de Fluid-Kilog. No caso geral, né, a força resultante seria a força de Fluid-Kilog mais a força de difração. Isso teria que considerar. Tá? Agora, veja que nós consideramos lá, utilizamos um campo de pressão causado pela passagem da onda, né, como se o corpo não tivesse lá. Porque ele é tão fininho, que ele não vai causar difração, quer dizer, o campo de pressão realmente vai ser igual ao campo de pressão pela passagem da onda. Tá? Agora, obviamente, que se você tem um escoamento ali embaixo, o cilindro ele é impermeável, tá? Ou seja, ele vai causar uma perturbação no escoamento ao redor. Tá? E nós vamos considerar. Não estou considerando difração, isso é outra coisa. Estou considerando que você vai ter um escoamento ali embaixo e a presença do cilindro vai perturbar o escoamento. Né? E, e como é que a gente calcula essa força causada por essa perturbação causada pela presença do cilindro? Qual o nome dessa força? Força de massa adicional. É uma força causada pelo efeito de massa adicional. Tá? Ou seja, essa força vai ser igual a massa adicional vezes a aceleração da massa de água. Entendeu? E como é que a gente calcula isso? Nós vimos lá, talvez na última aula lá a última parte lá da matéria da P1, tá? A gente calcula a energia cinética da massa de fluido perturbado pela presença do cilindro e iguala a uma energia cinética equivalente, tendo como massa a massa hidrodinâmica ou massa adicional e a velocidade do escoamento, no caso. Tá? Beleza? E lá na teoria potencial que nós estudamos anteriormente, o que que simula a perturbação causada no escoamento devido à presença do corpo? O escoamento induzido pelo dipolo, tá? Que você combinando o escoamento uniforme com o dipolo, você tem um escoamento ao redor de um cilindro, tá? Se você tira o dipolo, o que que você tem? Um escoamento uniforme, não perturbado. Você coloca um dipolo lá, você vai ter um cilindro e você vai ter um escoamento perturbado. Ou seja, a, o campo de velocidade induzido pelo dipolo, tá, representa a perturbação causada da massa pela presença do corpo. Tá? E aí nós vimos lá que a componente de velocidade radial induzida pelo dipolo vai ser igual a menos UR3 cosseno de θ sobre R3, e o Vθ vai ser igual a menos UR3 seno de θ sobre 2R3, tá? E aí, substituindo aqui, integrando, nós vamos conseguir obter a massa hidrodinâmica ou massa adicional, que vai ser igual a πr2 vezes o ρ. Tá? Ou seja, quanto vale isso aqui? O que que é isso aqui? É a massa deslocada, né? É o volume, πr2 vezes 1, vezes a massa específica, é a massa deslocada.
tá? Então, a massa adicional de um cilindro é igual à massa deslocada pelo cilindro, tá? Portanto, a força que o cilindro exerce ao escoamento, obviamente, vai ser exatamente igual à força que o escoamento exerce no cilindro, que vai ser dada por a massa adicional, né? A massa adicional vezes a aceleração, escoamento, tá? Então nós temos duas forças de inércia, né? Uma força que é causada pelo gradiente de pressão e a outra força que é causada pela presença do corpo ali, pelo fato dele ser impermeável, tá? Ou seja, ele vai exercer uma força sobre o escoamento, tá? Logo, a força que o escoamento exerce sobre ele é a mesma de cima ao contrário, tá? Beleza? Isso aí é para um cilindro fixo e o escoamento oscilante, né? Você tem uma onda passando, você tem lá um escoamento não permanente, tá? Pergunta: e se fosse ao contrário? Se você tivesse um mar tranquilo, sem onda, e o cilindro estivesse oscilando, será que a força ia ser igual a essas duas aí, a soma dessas duas? A força resultante seria a soma dessas duas? Você diz que sim? Você, Nina? Hã? Não sabe? Ricardo? Sim. Você, qual das gêmeas você é? Camila. Tem que guardar isso. Camila. Camila sabe? O que é isso? Sim. Bom, é não. É não. E você sabe por que que não é não? Tá. Mas acontece que se a água está parada, você não tem gradiente de pressão. Ah, tá. Tá legal? Não tem gradiente, você só tem efeito de massa adicional. Tá? Então, no caso original, né? Ou seja, o cilindro, a coluna cilíndrica fixa e a onda passando, a força resultante seria igual a duas vezes, né? A soma dessas duas aqui, das duas forças de inércia. A força causada pelo gradiente de pressão e a força causada pelo efeito de massa adicional. Tá? Então, a força de inércia total seria Fx1 mais Fx2, que vai ser duas vezes PR2 ou o ponto. Tá? No caso, que cilindro fixo. Ah, eu tinha passado isso aqui. Eu devo falar isso aí mais adiante, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal. Tá vendo esse 2 aqui? Esse 2 é a soma de um, tem um aqui, e tem um aqui, não é isso? Tá? Esse do gradiente de pressão tá razoável, tá? É uma boa aproximação. O coeficiente seria realmente um, tá? Mas o efeito de massa adicional não. Alguém sabe me explicar por quê? Quer dizer, isso aqui nós obtivemos com teoria potencial, esse resultado, tá? Ou seja, sem efeito viscoso, tá? Eu estou dizendo para você que o fx1 é razoável, é uma boa aproximação. Se você fizer um experimento, o fx1 vai ser uma boa aproximação. Mas o fx2 não. A força causada pelo efeito de massa adicional. Alguém sabe dizer por quê?
teria potencial no captura de escolamento da camada limite. Tá? E na prática, você tem o descolamento da camada limite que altera completamente o campo de velocidade. Obviamente, a massa fluida perturbada vai ser diferente, tá? O efeito massa adicional vai ser diferente. Então, em geral, a gente substitui aquele coeficiente 2 aqui por um coeficiente Cm, que seria o coeficiente de inércia. Coeficiente de inércia. Que vai ser 1, que é a parcela devido ao gradiente de pressão, e o Ca, que é devido ao efeito de massa adicional, onde Ca é o coeficiente de massa adicional. Tá? Então, Cm vai ser igual a 1 mais o coeficiente de massa adicional. Agora, ou seja, a, a força de inércia, né, que vai ser o Fx1 mais o Fx2, vai ser igual a ρ π Cm no lugar do 2, né? O Cm aqui no lugar do 2, R ao quadrado, velocidade ao quadrado, derivado da velocidade do tempo, aceleração, vezes aceleração. Beleza? Tá legal? Só que ele pega aqui e substitui o R por D sobre 2. Aí vai ficar o quê? A força de inércia vai ser igual a ρ, π sobre 4, Cm, D2 sobre D2 vezes aceleração, onde Cm é o coeficiente de inércia, que vai ser 1 mais Ca, onde Ca é o coeficiente de massa adicional. Aí que ele perguntava aquele negócio, mas tudo bem. Agora, até agora nós vimos o efeito potencial, né? Mas tem o efeito viscoso, que a gente tem que adicionar, tá? A gente sabe que se você tem um cilindro imerso no escoamento, você vai ter uma força de arrasto. Então, é natural você imaginar, se o cilindro está fixo e o escoamento está oscilando, você vai ter uma força de arrasto, que obviamente vai mudar de direção, né? Tá certo? Quando o escoamento oscilar para um lado, você vai ter uma força no mesmo sentido, quando ele oscilar no sentido contrário, a força vai oscilar também para aquele sentido, tá? E aí, o que a sugestão para isso, né, feita pelo Morrison, tá? É que essa força de arrasto vai ser meio ρ vezes o coeficiente de arrasto, vezes o diâmetro, né? Vezes a velocidade, vezes o módulo da velocidade. No caso do corpo fixo, no escoamento permanente, a força de arrasto seria como? Seria meio de ρ CD vezes o diâmetro vezes o ao quadrado, o infinito ao quadrado, não é? Não é isso aí? Tá? A força de arrasto agindo no cilindro é meio de ρ CD vezes o diâmetro vezes o infinito ao quadrado. Então, no caso do cilindro fixo também, com o escoamento oscilando, em vez de você usar o infinito, você vai usar a velocidade, campo de velocidade oscilante. Tá? E para garantir que a força vai estar na mesma direção do campo de velocidade, em vez de você substituir por u ao quadrado, você substitui por u vezes o módulo de u. Entendeu? Porque, entendeu, Pascoalito? Porque que ele, em vez de, que ele poderia ter feito, em vez de colocar o infinito, que é o caso do regime permanente, tá? No caso do escoamento não permanente, oscilando, ele poderia ter colocado u ao quadrado aqui. Só que como o escoamento está oscilando, o cilindro está fixo, o escoamento está oscilando, a força também está oscilando. E desse jeito ali em cima, a força vai ser sempre positiva. Em vez de você botar u ao quadrado, você botar u vezes o módulo de u, o que vai acontecer? A força vai ter a mesma direção do escoamento. Hã? É, é.
Oi? É? Pô, é isso que a gente está falando. Entendeu por que que ele, em vez de colocar u ao quadrado, ele botou u vezes o módulo de u, para que a força tenha a mesma direção, vai ter o mesmo sinal na direção da velocidade, tá? Ou seja, a força total agindo na coluna cilíndrica vai ser dada por isso aqui, ó. Aqui você tem a força de inércia e aqui você tem a força de arrasto. Obviamente que esse coeficiente de arrasto aqui não é o mesmo coeficiente de arrasto do escoamento permanente, tá? Isso aí tem que ser obtido experimentalmente, tá certo? E o CM também tem que ser obtido experimentalmente, né? Nós vimos que o coeficiente de massa adicional ele é afetado pelo descolamento da camada limite, né? Então, essa é a famosa fórmula de Morrison, a equação de Morrison, né? Que era um estudante de doutorado na Universidade da Califórnia. Isso aí foi a tese de doutorado dele, né? Desenvolvimento dessa equação aí, tá? Então, nós precisamos determinar CM e CD, né? Coeficiente de inércia e o coeficiente de arrasto. E esses coeficientes, com certeza, né, são funções dos parâmetros adimensionais, como, por exemplo, o número de Reynolds. Tá? O número de Reynolds para o escoamento permanente era dado por. Tá? O número de Reynolds para o escoamento permanente era dado por 1 infinito vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, não era? Mas para o caso do escoamento oscilando, o escoamento oscilatório, tá? Em vez da velocidade ao infinito, nós vamos colocar a amplitude da velocidade, tá? Tá certo? Então, para o caso aqui, na equação de Morrison, né, para determinar os coeficientes de inércia e de arrasto, nós vamos utilizar essa versão aqui do número de Reynolds, onde no lugar da velocidade, nós vamos utilizar a amplitude da velocidade oscilatória, tá? Número de Froude. O número de Froude, que você já deve ter sido apresentado em hidrobase H1, seria o que? A velocidade do escoamento dividido por raiz quadrada de G vezes, sei lá, o comprimento do navio, tá? Aqui no caso do cilindro, e para o escoamento oscilatório, nós vamos no lugar de U infinito, nós vamos colocar a amplitude da velocidade, e no lugar de comprimento do navio, nós vamos colocar o diâmetro do cilindro, tá? Só que esse número de Froude, ele tem pouca influência nesses coeficientes, porque a maior parte, a maior influência sobre esses coeficientes vai ocorrer bem afastado da superfície líquida, onde você tem a onda. Tá legal? Então, o número de fluido realmente não é um parâmetro adimensional importante nesse caso aqui, tá? A não ser que o cilindro ficasse lá na superfície livre, né? Mas não é o caso, tá legal? A maior parte do cilindro está bem abaixo da superfície livre, então o número de fluidos tem uma pequena influência expressiva. Número de Culligan e Carpenter, né? Vou até ler isso aqui. Culligan e Carpenter, em 1958, determinaram valores de CM e CD para vários cilindros num escoamento oscilante. Eles descobriram que seus dados poderiam ser plotados razoavelmente em função do parâmetro adimensional hoje conhecido como número de Culligan e Carpenter. Tá? Ou seja, o número de Culligan e Carpenter, KC, é dado pela amplitude da velocidade vezes o período dividido pelo diâmetro. Tá? Já ouviram falar do número de Culligan e Carpenter? Não? Então, estão apresentados. Módulo de Iversen. Módulo de Iversen.
Até mesmo antes do trabalho de Culligan e Carpenter, Iversen e Ballet, em 1951, sugeriram o uso do módulo de Iversen para escoamentos oscilatórios. Entretanto, o KC é mais utilizado, né? Então, o número de Iversen, módulo de Iversen, é a amplitude da aceleração, né, vezes o diâmetro dividido por amplitude da velocidade ao quadrado, que nada mais é do que 2π sobre kc, né? Tá? 2π sobre kc. Mas como ele falou aí, o número de Culligan e Cartan é o mais utilizado. Tá? Beta de Sarkaya. Sarkaya e Isaacson, em 1981, né, mais próximo da gente aí, realizaram vários experimentos usando um tubo em U para gerar um escoamento oscilante. Eles concluíram que o parâmetro beta era conveniente para plotar seus resultados experimentais para o escoamento oscilante, ou seja, beta é igual a diâmetro ao quadrado dividido por μ vezes o período, que na verdade também é o número de Reynolds dividido pelo número de Kc. Tá? E outro parâmetro importante, né, que é a rugosidade adimensional ou rugosidade relativa, que é a altura média da rugosidade adimensionalizada pelo diâmetro do cilindro. Tá? Isso que é um parâmetro importantíssimo também. Aqui você tem os resultados obtidos por Sarkaya e Isaacson. Tá? Veja aqui, você tem no eixo X aqui, você tem o coeficiente inércia, e no eixo Y, né, você tem o coeficiente de inércia, e no eixo X você tem o número de Culligan e Cartan. E aqui você tem curvas diferentes obtidos para valores diferentes de beta, né? O beta de Sarkaya, tá? Então aqui você tem o coeficiente de inércia e aqui você tem o coeficiente de arrasto também, em função do número de Culligan e Cartan e do beta de Sarkaya, tá? Você tem curvas diferentes para diferentes valores de beta, tá bom? Klaus, em 1992, sugeriu valores dos coeficientes de arrasto e inércia dados na tabela abaixo, né? Ou seja, aqui você tem o você tem o CD, tem o CM, né? Para número de reinos menor do que 5, número de reinos maior do que 5, né? Você tem o CD e o CM. Para KC menor do que 10, ou maior ou igual a 10, tá? Você tem os valores sugeridos aqui por Klaus. Os valores sugeridos pela Nosk Veritas, ou DLV, né? Mais fácil falar DLV, em 1989, para os coeficientes CM e CD para uso em projetos são mostrados na figura abaixo, tá? Então aqui no eixo Y você tem o coeficiente de inércia, no eixo X você tem o número Kc, em função aqui da rugosidade, você tem várias curvas dadas em função da rugosidade. Aqui, por exemplo, um cilindro com superfície lisa, tá? Aqui para uma rugosidade relativa de 1/1000, aqui para uma rugosidade relativa de 1/100, e aqui para a rugosidade relativa de, se não me engano, 1/20, tá? Da mesma forma aqui você tem coeficiente de arrasto, né, em função do Kc, também para diferentes rugosidades relativas. Aqui você tem para rugosidade 1/20, aqui rugosidade 1/100, aqui rugosidade 1/1000 e aqui para cilindro com superfície lisa. Tá? Então, esses dois gráficos aqui eles vão ser utilizados. Né? Isso aí vai cair da prova. Eu sempre utilizo isso aqui. Tá? Se interessou, Pascoalito? American Petroleum Institute, ou API, bem como a Society of Naval Architects and Marine Engineers, SNAME, né? Possuem as abordagens mais simples de todas, conforme a tabela abaixo, né? Então você tem aqui para superfície lisa,
e para superfície rugosa, os valores sugeridos pela API e pela SNAME, tá? Mas o que eu uso em geral na prova são esses dois gráficos aí da DNV, tá? Exercício. Vamos ao nosso exercício. Pessoal, alguma dúvida aí, né, na equação de Morrison? A gente vai ver isso na prova, né? Na prova a gente vê isso. Então ele fala aqui, ó, exercício que eu pedi para vocês fazerem em casa. Alguém fez? Pascoaleta, Ricardo? Não fez, não fez. Nina? Ah, pessoal, assim não dá, né? Vamos lá, o que que fala o exercício? A trajetória de uma partícula cuja posição média se localiza a 50 centímetros abaixo da superfície média da água, ou seja, o Z1, quanto é que vale o Z1? Então, o Z1 vale menos 0,5 metros. Ah, define uma forma elíptica com semi-eixo maior de 10 centímetros, ou seja, é o A, né? Semi-eixo maior. O A vai ser igual a 0,1 metro, tá? E com semi-eixo menor, 5 centímetros. Portanto, o B vai ser igual a 0,05 metro, tá? Considerando-se que esta partícula pertence ao escoamento de um sistema de ondas lineares de gravidade e que a região fluida tem 100 centímetros de profundidade, ou seja, o Hzinho igual a 1 metro, determine a celeridade da onda. Tá? Ele pede para determinar a celeridade, a velocidade de grupo da onda, a energia potencial média da onda e a energia total média da onda. Vamos lá, calcular a celeridade. Então, a trajetória da partícula é elíptica, né? Está aqui a equação da elipse. Nós temos que o semi-eixo maior vai ser igual a zeta cosseno hiperbólico de KH mais E1 sobre seno hiperbólico de K vezes H. E o semi-eixo menor vai ser igual a zeta seno hiperbólico de KH mais E1 dividido por seno hiperbólico de K vezes H. Tá? Então, o A vai ser igual a 0,1 vezes o zeta que a gente conhece, cosseno hiperbólico de K, não conhecemos o K, vezes H, que é 1 metro, menos, aliás, mais C1, que é menos 0,5, dividido pelo seno de K vezes H, H igual a 1. Fazendo a mesma coisa, o semi-eixo menor, 0,05, igual a zeta A, seno de K, 1 menos 0,5, dividido por seno hiperbólico de K. Tá? Seno hiperbólico de K. Então, dividindo uma equação pela outra, eu vou ficar com, dividindo a segunda pela primeira, eu vou ficar com seno hiperbólico de 0,5K dividido por seno hiperbólico de 0,5K, e vai ser igual a 0,05 dividido por 0,1. Isso vai dar 0,5. Logo, tangente hiperbólico de 0,5K vai ser igual a 0,5. Né? Isso significa que 0,5K é o arco tangente hiperbólico de 0,5, que vai ser igual a, não sei, não calculei aqui, né? Mas eu já coloquei aqui o resultado do K, né? K vai ser igual a 1,099 radiano por metro. Acertou, Ricardo? Perfeito. Você, pelo menos tem dois alunos aqui dentro do esquema, né? O resto, ah, me preocupa. Isso. O que que ele pede aqui? Ah, ele quer a celeridade, né? Ele não quer o K, ele quer a celeridade. Então, vamos utilizar a relação de dispersão, né? Relação de dispersão. Então, ômega vai ser raiz quadrada de Kg, tangente hiperbólico de K vezes H. Temos o K, temos o G, temos o K e temos o H aqui, né? Fazendo os cálculos, o ômega vai ser igual a 2,94 radianos por segundo. Logo,
a celeridade, que é ômega sobre K, vai ser igual a 2,94 dividido por 1,099. Portanto, a celeridade é 2,67 metros por segundo. A velocidade em grupo. Velocidade de grupo é aplicação de fórmula, né? Direto aqui. Velocidade de grupo, que é. Que velocidade? Essa velocidade é velocidade de quê? Além de ser a velocidade de grupo, ela é a velocidade porque a energia se propaga. Meu Deus do céu, você tem uma memória péssima, né? Pior que a minha, né? Oi? Ah, tá. Tá. Nós vimos, né, aqueles grupinhos lá se deslocando, nós vimos que a energia não saía, nem entrava, então a energia se propaga com a velocidade do pi, entendeu? Ah, e aí é só substituir valores, né? O C é 2,67 dividido por 2 mais um vezes um mais 2 vezes K vezes H, o H igual a 1, seno hiperbólico de 2K vezes H. Tá? E aí, fazendo a continha, velocidade de grupo igual a 2 metros por segundo. Certo? Veja que não é igual à velocidade de fase. Tá legal? Como nós vimos lá, o grupinho se deslocando com uma velocidade e as ondinhas dentro do grupo, né? Se deslocando com uma velocidade maior que a velocidade do grupo. Ela nascia no nó e morria no outro. Né? E aí, quando o delta K tende a zero, lembra disso? Delta K tendendo a zero, tá? Representa grupo comprimento infinito. Né? Se a gente chama de LG comprimento entre os nós, tá? LG, que é dado por 2π sobre delta K, tá? Eu vou colocar isso no vídeo que eu vou requecer. Interessante que vocês verem. Quando delta K tende a zero, o comprimento do grupo aumenta, tende a infinito. Tá? Então, o d ômega dk é a velocidade do grupo de um sistema de ondas comprimento infinito, né? De um grupo comprimento infinito, tá? E de amplitude constante. Eu vou refazer aqui. Energia potencial média da onda. Energia potencial média da onda, que da energia potencial é isso aqui, ó. Precisamos calcular o zeta-A. Para calcular o zeta-A, vamos pegar uma das equações, né? Por exemplo, essa equação aqui do semeixo menor, que é 0,05, zeta-A nós temos, seno hiperbólico de K. Quanto vale o K? Vale 1,099, né? Vezes. Ah, é estranho isso aqui. Ah, não. Vou voltar lá. Agora eu fiquei com dúvida do negócio aqui. Peraí. Isso. Ah, porque o H é igual a 1 e o Z1 é menos 0,5. Aí vai ficar 0,5K, tá certo? 0,5K. 0,5K. Então o K é 1,099 vezes 0,5. Beleza, contei. Dividido por seno hiperbólico de K vezes H. Tá? E aí, resolvendo para zeta A, né? Espero que todos saibam utilizar funções hiperbólicas. Isso vai dar zeta A igual a 0,115. Acertou? Acertou, Pascoalino? Hã? Tá. Portanto, a energia potencial média, média por quê? Que é por unidade de área de superfície livre, tá? Então vai ser meio de ρ vezes o G vezes o zeta A quadrado. Isso aqui vai dar 32,6 joules por metro quadrado. Não esqueça da unidade, né? Joule por energia, joule por unidade de área metro quadrado. Tá legal?
E a energia total? A energia total é isso aqui, ó. É o dobro, né? É o dobro da energia potencial, tá? E aí substituindo valores, 65,3 joules por metro quadrado. Beleza? Exercício para a próxima aula. Vamos lá. Uma onda regular de comprimento de onda 50 metros, tá? E altura 3 metros de altura, a onda, incide sobre o pilar de uma ponte de seção circular com diâmetro 1 metro. A altura do pilar é de 15 metros, tá? Incluindo a parte fora da água e dentro da água, 15 metros, tá? E rugosidade relativa, 0,01. Utiliza a equação de Morrison e os gráficos da DNV para calcular a força agindo sobre o pilar numa lâmina d'água de 10 metros. Então, isso é uma pegadinha, tá? Ou seja, qual é a parte que você tem que considerar? São os 15 metros ou os 10 metros? Você, 10, né? A parte submersa, tá? Aí o pessoal que não veio aula hoje vai pegar 15, vai te ferrar. Pessoal, mas eu desenvolvi. Cara, você errou, pô. Pô, a força errada. Tem que considerar só a parte submersa, tá? Plote a força de inércia, a força de arrasto e a força total em função do tempo. Discretize a coluna em 10 elementos, tá? Então, o lambda é igual a 50 metros, a altura da onda é 3 metros, o diâmetro é 1 metro, a profundidade da lâmina d'água é de 10 metros, a rugosidade relativa é 0,01, o ΔH, que é a discretização da coluna, né? Se você tem uma coluna de 10 metros, discretiza em 10 elementos, vai dar comprimento unitário, né? Ou seja, você vai discretizar um cacho no som, tá? Aqui, né? Você vai discretizar em 10, tá? 10. Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Tá? E essa fórmula aqui, veja que essa fórmula aqui, ela é para um cilindro de comprimento unitário, tá? Então você vai aplicar essa fórmula para cada pedacinho, tá vendo? Para cada pedacinho, depois somar, tá? Então a força agindo em cada pedacinho vai ser π sobre 2 ρ, vezes o coeficiente de inércia, d2, vezes a aceleração, mais meio de ρ, cd, vezes o diâmetro, vezes a velocidade, vezes o módulo da velocidade. A velocidade é dada por UA cosseno de ômega-t, onde UA é a amplitude da velocidade, que vai ser exata a ômega cosseno hiperbólico de K, H mais E1 dividido por cosseno hiperbólico de K vezes H. E o número de Coulomb-Carpenter é igual a o módulo, a amplitude da velocidade vezes o período dividido pelo diâmetro. É isso? Tirei o óculos aqui. Tá? E aqui você tem aqui essas figuras aqui da DNV, tá? Onde você tem aqui o coeficiente de inércia em função do número de Coulomb-Carpenter e da rugosidade relativa, e nesse aqui você tem coeficiente de arrasto também em função do número de Coulomb-Carpenter e da rugosidade relativa. Tá? Então, por favor, pessoal, tente fazer aí. E pro pessoal aí no YouTube, a gente encerra por aqui e na próxima aula a gente apresenta a solução, tá? Desse exercício aqui, certo? Então, muito obrigado ao pessoal do YouTube. Tchau, tchau.